A partir de Lucas, capítulo 24, do 44 a 53, nós vemos mais do ofício de Jesus como profeta. A Bíblia diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Foi isso que eu ensinei esses 3 anos. Então, acontece algo assim incrível, que diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Hoje, muitas pessoas elas pensam no cristianismo como um conjunto de crenças que você subscreve, um conjunto de crenças que você adota. E se você adota esse conjunto de crenças e crê nelas, é algo que você decide. Você olha para um conjunto de crenças e diz: eu adoto isso, eu acredito nisso, eu levanto a mão, eu creio nisso. E algumas pessoas pensam que o cristianismo é isso, um conjunto de crenças que alguém, se quiser, adota, acredita. E é como se alguém dissesse: aqui está um conjunto de diretrizes éticas, morais, e você os aceita, você escolhe depois de se decidir por aquilo, e você diz: é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser, é nisso que eu creio. E a Bíblia, no entanto, descreve o cristianismo em termos opostos. Isso que eu disse não tem nada a ver com o cristianismo. É por isso que hoje nós temos um cristianismo, mesmo quando as pessoas estão falando sobre graça, um cristianismo totalmente sem poder para transformá-las, mudá-las, criar novas afeições, lidar com todos os medos, todas as angústias, ser habitado por um consolador que dá paz e serenidade ao coração. A Bíblia diz que o cristianismo não é algo que você escolhe. Uma escolha está envolvida, mas essa escolha é o resultado de algo. É algo que vem sobre você, o cristianismo. Sabe? Não é algo que você entende intelectualmente e faz uma escolha, não. É algo que te pega. É o apóstolo Paulo indo para Damasco. Não é algo que você aceita, é algo que te toma. Não é algo que você vai, é algo que te leva. Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é o cristianismo. É o Pai levando alguém a Cristo. Nem é algo que você apenas decide fazer. É algo que vem até você, que toma você, que tira você do império das trevas e leva você para o reino do seu Filho amado. É uma força, é um poder imenso, é um poder infinito. O Evangelho é o poder de Deus. Você faz uma escolha, sim, mas ela é totalmente penúltima. Você faz uma escolha porque um novo coração começou a bater e desejar e ansiar, e ver o pecado, e ver a vida como nunca viu antes. Então é sempre a resposta a algo que você sente que te tomou, que te quebrou. Algo que você sente que veio atrás de você. É algo que você não buscava, é algo que te buscou. É Jesus dizendo: vocês acham que escolheram a mim, mas no entanto eu escolhi a vós.
não vocês me escolheram. É algo que você sente que está buscando você. O que é isso? Parece misterioso, não é? E eu digo a vocês que você não conhece o cristianismo real a menos que você tenha esse senso, a menos que isso tenha acontecido. O sentimento de que algo veio até você, algo quebrou você, quebrou como você pensava, como você entendia a vida, como os teus sentimentos funcionavam, como os teus valores e aquilo que te dava identidade, segurança, paz, tudo isso é subvertido. Aquilo que te dava senso de importância, e é algo que faz você pensar em coisas que você realmente nunca quis pensar, não gostaria de pensar, algo que você nunca buscou. E a menos que você sinta que algo veio assim em sua direção, buscou você, você realmente não experimentou o cristianismo real, nunca. Parece meio exótico, né? Ficou tão diferente hoje em dia. É algo que eu escuto, alguém me comove de determinada maneira, aí eu resolvo, acredito nisso. E alguém falar para mim, levantar a mão, fazer alguma coisa, e é óbvio que isso não tem nenhum poder, porque senão é o evangelho. A Bíblia descreve de termos opostos. Eu vou dizer que o que o evangelho é Jesus Cristo como o revelador, como o profeta. Agora, como isso acontece? O que estamos olhando hoje, o que vemos aqui, Jesus Cristo não é um salvador passivo. Ele não é alguém que fez algo, morreu numa cruz, e agora ele senta e fica lá sentado esperando. Agora, será que alguém vai querer isso? Será que alguém vai desejar ser salvo? Não. Ele não é um salvador passivo. Ele vai atrás de Saulo de Tarso. Jesus não é descrito pela Bíblia como alguém que morreu na cruz para lidar com a culpa e com o mal de uma maneira assim geral, indefinida, e depois senta e espera para que você descubra, para que você se interesse, para que você de repente deseje. Ele não faz isso. Em vez disso, ele vem atrás de nós. Ele não é apenas um sacerdote, como nós vimos na semana passada. Ele é um profeta. Ele não é apenas um redentor, ele é um revelador. Ele diz: ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode conhecer o Pai se eu não quiser revelar a Ele. Ele vem atrás de nós, é Ele. Essa passagem nos diz que após a ressurreição Ele chega aos seus discípulos e abre a mente deles. Não é maravilhoso isso? A Bíblia nos diz que Ele continua fazendo isso continua a acontecer hoje pelo Espírito Santo. Ele vem atrás de nós e abre as nossas mentes. Você viu Ele dizendo para essas pessoas: não foi isso que eu preguei 3 anos, não foi isso que eu preguei, mostrando como Moisés falava de mim, como os profetas falavam de mim, como os salmos falam de mim. Não foi isso que eu preguei 3 anos, mas ele não tinha entendido, não é? Eles ouviram 3 anos de sermão de Jesus, vocês não entenderam. É o que Jesus diz no livro de João, quando ele diz: você não me escolheu, mas eu escolhi você. É o que Jesus diz em Mateus 11, onde ele diz: ninguém conhece ao Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Jesus diz: eu sou o revelador, eu sou o único revelador. Eu busco, eu trago, eu mostro o Pai. É muito natural, e no entanto, eu tentei mostrar aqui como é ilógico dizer em nossos dias modernos, quando a gente diz que Jesus é o único revelador. Você vê ele dizendo assim: só eu, né? Ninguém conhece o Pai exceto o Filho, e aquele a quem o Filho escolhe revelar. Eu sou o único caminho, eu sou o único caminho para Ele, eu sou o único caminho para a vida. Não há outro caminho, não há nenhuma outra forma, não há nenhuma maneira. Só o Filho conhece o Pai. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que conversavam comigo, às vezes não cristãs, dizendo: isso não é justo, isso é tão tacanho, porque Jesus disse que Ele é o único caminho para o Pai, que Ele é o único que pode revelar. Isso não é justo.
Isso é muito estreito. Será que nada mais leva alguém a Deus? Nem o que o homem faz, nem nenhuma outra coisa, só Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu não sei se você já ouviu falar em Jonas Salk. Depois, no período após a Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 1914, morreu em 1995, com 80 anos, né? Jonas Salk, ele é importante porque depois da Segunda Guerra Mundial, a doença que trouxe mais problemas, começou a causar mortes e deficiência, e mais assustadora foi a poliomielite, e ele descobriu a vacina antipólio, Jonas Salk. Esse era o maior problema de saúde, mais assustador no pós-guerra. E ele inventou a vacina contra a poliomielite, Jonas Salk. Então, de repente, todo mundo estava desesperado, né? Pensa, ninguém sabia como se livrar daquilo, ninguém sabia como livrar as pessoas da poliomielite, da morte, da quantidade, das milhares de mortes que ela causava e das deficiências físicas que ela deixava em quem vivia. E, de repente, Jonas Salk aparece e diz: eu sei o caminho para não ter mais poliomielite. Ninguém disse assim: não pode, por que só Jonas Salk tem? Não é justo, por que só ele é o caminho para a cura da poliomielite? Eu não aceito isso, eu não concordo que Jonas Salk, por que só ele? É injusto. Por que outros cientistas também não são o caminho para a cura da poliomielite? Isso é errado. Ninguém disse assim: olha, não pode ser, porque isso está errado. Todo mundo sabia que se você quisesse o caminho para não ter poliomielite, você tinha que ir a Jonas Salk. Ou você ia, ou você estava exposto. Se você queria a libertação da poliomielite, só existia um caminho: Jonas Salk. Era ridículo você dizer assim: isso não pode, só ele que é o caminho para a cura. Não aceito isso. Eu vou naquela curandeira ali que faz aquele chá ali, porque eu acho que ela também é um caminho para a cura. Então vai, não é? O fato é que ou você tomava a vacina que Jonas Salk desenvolveu, ou você não tinha um caminho para a libertação da poliomielite. Por que ninguém ficou chocado? Porque ninguém disse: não, isso aí é estreito demais, só um cientista, entre todos os cientistas no mundo, só uma pessoa seu caminho para a libertação da poliomielite. Não aceito, isso é errado. Ninguém ficou chateado com Jonas Salk. Por quê? Por que eles não ficaram? Porque ninguém disse que não era justo. Porque a reivindicação dele era a verdade. Ele realmente sabia o caminho da libertação da poliomielite, só ele sabia. Não era arrogância, não era aquele... É porque no mundo inteiro só ele sabia como livrar todo mundo da poliomielite. Se ele realmente sabia o que disse, e realmente ele levava as pessoas até onde ele disse que levaria a cura da poliomielite, então ele era o caminho para essa libertação. Não era nada arrogante, estreito, era simplesmente a verdade. A verdade, assim que as coisas são. Jesus diz que ninguém conhece o Pai, a não ser eu. Essa é a verdade. Não é uma questão de ser estreito ou não, é questão de ser a verdade. Ninguém pode conhecê-lo se eu não quiser revelar. É simplesmente a verdade. Como era a verdade, Jonas Salk dizia: olha, se alguém quiser ser curado de poliomielite, vai ter que vir a mim. Porque se não vier a mim, vai ter poliomielite. É a única maneira. Então, apenas para começar, uma introdução, esse tem um aspecto da mensagem fundamental do Evangelho. É prático, é maravilhoso e misterioso. Na verdade, é quase, eu diria, romântico, para ser sincero. Há um romance nisso. O cristianismo é algo que te pega. O cristianismo é algo que te toma. É algo que te acontece. Sabe? Paulo indo para Damasco, então, aconteceu. Porque Jesus não é simplesmente um rei. Ele não é simplesmente um redentor. Ele não é simplesmente um sacerdote. Ele também é um revelador do oculto. É a única pessoa no mundo
que pode revelar a alguém o Pai. Não há nenhum outro. Não há ninguém. Ele vem atrás de nós e nos mostra a verdade. E é sobre isso que a gente vai olhar. Tradicionalmente, teologicamente, historicamente, isso é chamado de ministério profético de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é profeta, é sacerdote, é rei, e tudo apontava para essa realidade final, e hoje nós estamos olhando para o seu ministério profético, como já olhamos 3 coisas fundamentais no dia 15, e hoje nós queremos olhar 3 coisas: o que ele faz, por que ele faz e como ele faz. Então, o que ele faz? Ele nos dá olhos, ele nos dá olhos. Historicamente, a igreja entendeu que o ministério profético de Jesus tinha 2 partes: uma terrestre e celeste, ou uma externa e uma interna. Essas 2 partes. Tradicionalmente, a igreja entende que Jesus Cristo veio à Terra para ser um profeta, o que significa que ele desce à Terra e se torna um ser humano e nos ensina, como Moisés. Mas todos os profetas só apontavam para ele. Ele é o profeta final, porque ele é totalmente diferente dos outros profetas. Ele nos dá uma revelação verbal, como os profetas deram. Nós vimos lá da outra vez que ele traz a verdade, ele é a verdade, e como ele cura com a verdade. Mas agora, ele nos diz coisas sobre a palavra e a vontade de Deus, mas isso não é tudo que ele faz. A Bíblia diz que foi o que ele fez como profeta terrestre no passado, quando ele andou no mundo. Revelou toda a verdade. Agora ele tem um ministério profético celestial no presente, através do Espírito Santo. Ele vem e abre nossas mentes para dar esta verdade para nós. Existe um mistério passado e um ministério passado e um ministério presente, como a gente viu que ele tem um ministério passado como profeta e um ministério presente como sacerdote e um ministério presente. Então, um ministério terreno e um ministério celestial. Então, deixe-me explicar de outra forma. A outra maneira que eu posso dizer isso é que ele nos dá a palavra externa, mas só ele nos dá a palavra interna. Mas nada e mais ninguém. Ele é o profeta. A palavra externa, quando ele veio à terra e nos ensinou, e nós temos o seu ensino. E quando ele revelou toda a sua palavra, e nós temos agora a Bíblia. Isso é o que? É verbal, é proposicional, está em princípios, está num pedaço de papel. É maravilhoso que você tenha as Escrituras. É a coisa mais maravilhosa que um ser humano tem neste mundo. É a única coisa que realmente você não pode viver sem, sabe? E este grande conjunto de texto, de versículos, George Herbert, que foi um dos maiores poetas ingleses, e ele era um pastor anglo-galês, e numa velha Bíblia dele, nasceu em 1593, ele tem contribuições importantes para a língua inglesa, o desenvolvimento da língua inglesa. E na velha Bíblia dele, ele nasceu em 1593, morreu em 1633, ele escreve algo assim, um poema, mas eu não vou ler o poema dele, mas há um trechinho que ele diz assim: o céu jaz em ti, sujeito a ti estão todos os joelhos dobrados diante do Criador. O céu jaz em ti, e todos os joelhos que estão dobrados para sempre diante do Criador são sujeitos a ti. Foi através de ti que eles chegaram aí. Então o céu está claramente à vista na Bíblia, é o que ele está dizendo. E para sempre, Jesus colocou o que você precisa para o céu, tudo. Pedro explica isso assim: tudo o que é necessário para a vida e piedade estão nas Escrituras. Jesus colocou tudo que você precisa, as glórias do céu, as glórias do reino celeste, toda a beleza que ele é e a perfeição da imagem que ele é,
em preposições, em palavras. Existe a verdade, você pode dizer a palavra externa. Aquilo que o Lutero chamava de livre, é fora de nós, é objetivo, não é subjetivo. O céu está completamente em ti. É uma maneira bastante interessante de colocar isso. Jesus não faz apenas isso. Isso é o que todos os profetas faziam. O céu estava lá e eles podiam proclamar essa verdade para as pessoas. Mas Ele também vem a nós espiritualmente, nos dá a palavra interna, Ele nos ilumina para nos ajudar a entender e para criar as afeições adequadas que correspondam a essa verdade externa. Você vê duas coisas, bem aqui na passagem que nós acabamos de ler, no versículo 44 e 45, está tudo isso, né, que eu disse. No versículo 44 ele diz: eu lhes disse, foi o que eu disse enquanto estava com vocês, tudo deve ser cumprido, que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo o seguinte: quando eu estive com vocês durante 3 anos, eu preguei claramente como Moisés falava sobre mim. Eu preguei, sei lá, centenas de sermões, como os profetas falam sobre mim. E eu preguei claramente como os salmos falam sobre mim. Então, por que aquelas pessoas não entenderam, não foram mudadas, não aconteceu nada? Não foi porque o pregador não era bom, não é? Ele pregou, e quando ele estava com eles na terra, ele fez tudo isso. Ele disse que os salmos, a lei, os profetas eram sobre ele, e ele disse que pregou uma série de sermões sobre isso, mas aquelas pessoas, você vê, estavam indo embora, estavam dizendo: nós pensamos que era ele, mas não era, nós estamos confusos, nós estamos arrasados, nós estamos tristes. Jesus está dizendo: eu preguei a vocês. Versículo 44, mas no 45 ele diz algo então que é incrível, diz assim: então ele abriu a mente deles para entender a palavra. Você viu o que é necessário? Não sou o melhor pregador do mundo. Jesus 3 anos pregou tudo sobre ele em Moisés, nos profetas e nos salmos, mas eles não entenderam, não mudou. Mas agora Jesus fez uma outra coisa. Jesus abriu a mente deles para entenderem a palavra. Não basta que ele viesse a primeira vez, ele teve que vir de novo, não é? Não foi suficiente para ele dar a palavra externa durante aqueles 3 anos. Não foi suficiente. Ele já havia feito isso, mas agora no versículo 45 ele dá a eles a palavra interna. Ele abre a mente deles para eles entenderem. Apenas para completar a analogia aqui, há 2 maneiras pelas quais a iluminação falha em acontecer quando nós pensamos na iluminação fisicamente. Ou o meu olho pode funcionar, mas não há luz no ambiente. Então meu olho é perfeito, mas não há luz no ambiente, por isso eu não enxergo. Ou a luz pode estar acesa, mas meu olho não funciona. Se meu olho for perfeito, mas não houver luz no ambiente, eu estou na escuridão, não enxergo. Se estiver cheio de luz, mas meus olhos não funcionarem, eu não enxergo, estou na escuridão do mesmo jeito. Então a luz pode estar acesa e meu olho não funciona. Eu posso ter luz sem olho, escuridão. Eu posso ter olhos sem luz, escuridão. A luz é necessária para eu ver mesmo que meu olho funcione. Por quê? Você pode achar que quando está muito escuro, você diz assim: não, mas como eu boto a mão perto assim, eu vejo, porque ainda tem luz. Não porque você botou a mão perto do seu olho. Eu estou vendo lá fora. Vocês estão me vendo, não é? Mas vocês não estão me vendo de verdade. O que vocês estão vendo é a luz que está refletindo sobre mim. É isso que nossos olhos veem. Nossos olhos veem o reflexo da luz sobre aquilo que ela está incidindo. Então a luz está vindo, não do sol, mas essas luzes artificiais estão vindo e estão batendo em meu corpo. Quando elas batem no meu corpo, a luz reflete. O que vocês estão vendo não é eu, vocês estão vendo a luz. É por isso que quando tira a luz, vocês não veem mais. Vocês não têm nenhuma visão, porque está saindo de mim a luz, depois de bater em mim, e está indo até a retina de vocês. É o que está acontecendo.
Sem luz, seu olho pode funcionar bem, mas você não ia ver nada aqui em cima, não ia ver a mim. Sem luz nenhuma, você não enxergaria de forma nenhuma. Por outro lado, toda a luz do mundo não ajudará se os seus olhos estiverem escuros. Como a Bíblia diz, se a luz que é em ti for trevas, não é? Se os olhos de um homem for trevas, o corpo dele todo será escuridão. Quando um homem é cego, tudo é escuridão, não existe luz dentro de nós. A luz tem que vir de fora, não é? Então, o que Jesus está usando como metáfora é que se os teus olhos, que deviam ser luz, estão escuros, o teu corpo fica todo na escuridão, porque nenhuma luz entra em você. Então vamos colocar de outra maneira, no nível não físico, você precisa ter duas coisas para ter o que é a iluminação. Deixa eu dar um exemplo, aqui está um homem e a sua vida familiar é uma bagunça. A vida familiar dele é uma bagunça, a família dele está vivendo um caos, ele tem uma filha que é rebelde, adolescente, que não ouve, e enfim, ela se entrega a uma série de comportamentos autodestrutivos, ela sempre é antagônica ao pai, ela depende dele e, no entanto, ela não age como alguém que o ame, mas, na verdade, como quem odeia, ela é petulante, autodestrutiva e assim por diante. Está uma bagunça aquela família. E está tão bagunçado que eles procuram um conselheiro. E ele vai a um conselheiro, enfim, vão conversar, e por fim o conselheiro se senta com o pai, depois de conversar com a filha, de conversar com o pai, de conversar com as pessoas da família, e o conselheiro diz assim: olha, a principal razão pela qual sua filha está na condição que está é você. Você é o responsável. O principal motivo é como você a tratou, como você cuidou dela. A maneira como você deixou ela completamente dependente, entre aspas, de você. Você sempre salvou ela. Você nunca deixou ela colher as consequências do que ela faz. Ela não conheceu consequência do que ela faz. Não conheceu. Você nunca permitiu que ela experimentasse as consequências do seu comportamento. Você ficou dizendo que ela era hiperativa, que ela era assim, um assado, e você com isso não deixou ela experimentar as consequências do que ela fazia. É o que a disciplina faz. Então, muitos de vocês sabem do que eu estou falando. O conselheiro explica isso ao pai e é uma ideia nova, ele nunca ouviu isso antes, ele nunca tinha pensado nisso dessa forma. Isso é luz. Isso é um novo conceito, é uma iluminação. O conselheiro está no lugar do profeta, ele está no lugar de alguém que está dizendo para você algo que você não via. E o conselheiro está trazendo um quê? Uma palavra externa, está dizendo para você, você é o responsável. Essa criança cresceu e agora ela é uma adolescente, ela não conheceu as consequências do que ela faz. Mas o conselheiro é um ser humano, e os seres humanos só podem trazer uma palavra externa para as pessoas. Ele só pode fazer isso: olha, você é o responsável pelo que a sua filha se tornou, porque você não fez ela conhecer as consequências como um pai devia fazer daquilo que ela fazia. E se o conselheiro for um sucesso no que ele faz, ainda assim isso pode não dar em nada. Porque a iluminação que o conselheiro pode dar ao pai é só uma iluminação externa. Você sabe que isso pode não acontecer. O pai pode racionalmente compreender o que o conselheiro está dizendo, mas ele pode não ter coração e olhos para isso. Você sabe que, na verdade, provavelmente é o que acontecerá. Provavelmente, quase sempre, quando o conselheiro diz isso para um pai, é isso que vai acontecer. Não é? Aí um dia vem a luz. Às vezes é tarde demais. Não é? Porque naquele momento, apesar do conselheiro trazer essa palavra clara, trazer luz, o pai pensa: bobagem, isso é bobagem, eu só faço o que qualquer pai faria, eu amo a minha filha, é por isso que ela fazia as coisas e eu tentava resolver, eu tentava fazer que ela não colhesse as consequências, eu mesmo não impunha as consequências, eu só amo, então eu amo incondicionalmente, então eu protegia. Ele pode até dizer para o conselheiro: eu concordo, mas ele não entendeu, simplesmente aquilo não penetrou nele. Não muda o comportamento dele com a sua filha adolescente.
ele ainda não é capaz de traçar uma linha para ela e dizer: se passar dessa linha, há consequências. Ele ainda não é capaz de pisar nos calos dela, não é capaz. Ele ainda não é capaz de dar o que ela realmente precisa. Um pai não é capaz. Talvez não, até que passe-se anos e aconteça o pior, e talvez quando já seja tarde demais. E depois de uma tragédia ou de algo mais grave, o pai diga: o conselheiro, anos atrás, ele me contou isso. Eu concordei com ele, mas agora eu realmente vejo. Eu não entendi. Na época eu não entendi de verdade. Eu entendi o que ele falou, mas não. Porque tem que haver luz e olhos. É óbvio que nesse caso o conselheiro deu a luz, mas aquele pai não tinha olhos para aquilo. Não penetrou nele. Se teus olhos são escuridão, dentro de você é escuridão, é o que Jesus diz. Não penetra, a luz vem, bate e não há nada. Essa é a glória de Cristo. Jesus é um conselheiro, mas ele não é um conselheiro humano. Ele é um homem e um profeta humano, nunca poderia fazer outra coisa senão dar a palavra externa. E qualquer proclamador da verdade pode só fazer isso, como eu estou fazendo nesta noite. Como nós lemos no versículo 44, Jesus disse: eu preguei durante 3 anos e ensinei a vocês que Moisés falava tudo sobre mim, e que os salmos falavam sobre mim, e que os profetas falavam sobre mim, e vocês não entenderam nada. Mas aí vê o versículo 45 e diz algo inacreditável: e ele abriu a mente deles para entender. Tudo mudou. Aqueles homens vão estar pregando dias depois no Pentecostes. Aqueles homens vão mudar o mundo. O que 3 anos não fez, só com a palavra externa, quando Jesus abriu a mente deles para entender, tudo mudou. Jesus é o profeta. Você não vê que para obtermos iluminação, você também precisa da palavra interna? Não existe iluminação sem a palavra externa, é só através dela. Mas você vê, Jesus tinha pregado a palavra externa para eles, os profetas, Moisés, Salmos, mas ele não fez nada, até que ele abriu a mente deles para entender. Essa é uma das grandes glórias, isso é a glória do Evangelho, isso é uma promessa para nós de Jesus como profeta. Não há nada, nenhuma filosofia, terapia, nenhuma outra fé que ofereça isso não existe no mundo das ideias, das terapias. Você não vê que esta Bíblia está cheia de profetas humanos? Eles são maravilhosos. Eu mesmo comecei o culto hoje falando um dos profetas maravilhosos, Daniel. Eles são ótimos, não há nada de errado que eles fazem. O que eles falam simplesmente é maravilhoso. Moisés, os 10 mandamentos que ele revelou, toda a verdade sobre o templo, sobre como tudo aquilo aponta para Cristo, maravilhoso. Jeremias é o paradigma do verdadeiro profeta, que fica 40 anos falando algo para um povo que nunca ouviu. Ezequiel, Daniel, homens que trouxeram a palavra de Deus, eles foram ótimos. Eles foram aqueles homens que Hebreus diz, homens que esse mundo não era digno deles. Mas mais do que isso, a palavra externa, mesmo falada por Jesus durante 3 anos, falando sobre esses profetas, é ótimo. Nós estamos felizes por termos acesso a Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, tudo que eles puderam fazer. Se são apenas profetas, se são apenas humanos, era trazer a palavra externa. Foi o que eles fizeram. Custou a vida deles, custou a vida dos apóstolos. O que nós precisamos? Não precisamos apenas de um conselheiro, queridos. Muitas pessoas dizem, não é suficiente para minha paz, porque o conselheiro. Nós precisamos de o que a Bíblia chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele não ensina a paz nos dando conselhos. Faça isso,
Faça isso. Você pode dizer assim, eu já ouvi muito Jesus falar sobre ansiedade. Jesus fala, não andeis ansiosos, isso. Eu já sei, pastor. Eu só consigo entender uma coisa. Você é como aqueles homens, durante aqueles 3 anos, eles ouviram Jesus. Mas eles não ouviram Jesus como profeta. Você entende? Mas naquele dia, Jesus falou de novo as mesmas coisas e abriu a mente deles para entender. O melhor de Jesus é que ele não é apenas um profeta humano, ele é um profeta divino. Ele não é apenas humano, ele é um homem agora, mas ele é Deus. Ele não apenas nos traz a palavra externa, ele nos traz a palavra interna. Ele não apenas para Paulo, para dar conselhos, para ver o que vai acontecer com Paulo. Naquele dia, Paulo vai ser outra pessoa, porque o profeta, o revelador, aquele que leva alguém até o Pai, parou ele naquele dia. Não é uma questão de ouvir uma palavra externa. Naquele dia, Paulo vai ser levado a ver. Aquele dia, ele vai fazer o que ele fez com aqueles homens. No texto, ele não apenas nos dá luz, Jesus nos dá olhos. Se alguém diz para mim, eu leio a Bíblia a vida inteira, eu sei que a Bíblia diz isso, diz aquilo, mas no meu caso... Então ele abriu a mente deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Isso não é ótimo? A melhor coisa que Paulo poderia pedir a seus amigos efésios, o que Paulo podia pedir pela igreja, pelas pessoas que estavam em Éfeso, a melhor oração que ele podia fazer era essa: estou orando ao Senhor para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo. Só eu falando sobre eles não vai adiantar. Eu vou dizer, olha, Cristo é melhor do que a vida, eu estou pronto a morrer por Cristo, Ele me dá uma alegria indizível e cheia de glória. Não adianta, não adianta. Eu oro para que Deus abra os olhos dos vossos corações, para vocês compreenderem. Só eu dizer, o amor de Cristo me constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos. Isso não muda vocês, não muda. Isso é a palavra externa. Eu oro para que Ele abra os olhos dos vossos corações, para que vocês conheçam. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ninguém pode conhecer as riquezas dessa glória se ele não abrir os olhos do coração. Tudo que eu tenho feito não vai fazer isso se ele não fizer isso. Paulo conhecia as suas limitações. Ele era apenas um profeta humano. Ele era apenas um proclamador humano. Todos nessa sala precisamos desesperadamente, não apenas de um profeta humano, não apenas de um pastor comprometido com a verdade. E isso não é suficiente. Não é suficiente para a tua paz, não é suficiente para teu gozo em Cristo, não é suficiente para que ele seja uma alegria indizível e cheia de glória para você. Não é suficiente. Qualquer outra filosofia, qualquer pessoa que lhe venda uma filosofia ou lhe venda uma religião, ele pode ter bons conselhos, alguns são péssimos, mas pode lá no meio ter alguns bons, mas sempre, tudo que os homens disserem será apenas uma palavra externa. Jesus nos dá luz e olhos. Todo mundo que não pode te dar luz e olhos está gastando o seu tempo à toa. Hoje há pessoas, né, que apesar de estarem no meio evangélico, vão sempre crer no humanismo secular. Você não precisa que Deus abra a sua mente para isso. Vão sempre crer no humanismo. Olha aquele pastor as pessoas estão sempre baseadas no humanismo secular e num exemplo que não é bíblico. Eles dizem assim, olha o que o humanismo secular diz, olha aquele pastor que se matou, olha o que o humanismo secular diz, olha aquele crente que nunca teve paz, olha o que o humanismo secular diz, e olha aquele crente que é mais miserável do que... Essa é a base deles, o humanismo secular e um homem. Que o humanismo secular está negando a Bíblia e o outro também está. E isso, para essas pessoas, é a base no que elas creem.
Mas essa é a glória dessa fé. Você tem muitas filosofias, terapias, religiões que simplesmente lhe dão regras. O mundo não é mau como ele é e ruim como ele é porque nós não sabemos como ele devia ser, não é? Mas é porque essas coisas não encontram lugar em nós. Agora, alguém dizendo, tente o seu melhor, faça, pode funcionar. Mas você vê, pode funcionar por um tempo, pode funcionar em alguma coisa, mas quanto mais o mundo fala que descobriu os meios de nos curar psicologicamente e curar nossos corações, mais o suicídio aumenta. É estranho. Mais as pessoas são infelizes, mais elas estão desesperadas. É estranho um remédio que todo mundo piora à medida que vai tomando dele. As pessoas dizem, nunca houve tanta tristeza, depressão, tédio, como hoje. Não é estranho isso? Você não acha estranho? Imagina se Jonas Salks descobrisse a poliomielite e começasse a vacinar todo mundo piorasse. Todo mundo tivesse poliomielite. O que você diria? Pô, esse cara tem uma vacina muito boa. Vamos tomar? Esse troço funciona. Morria milhares, agora estão morrendo aos milhões. Isso é ótimo. Todo mundo ia dizer o quê? O óbvio. Mas essa vacina não funciona. Esse troço é uma porcaria. É melhor você contar com, entre aspas, a sorte de não tomar vacina nenhuma do que tomar a vacina do Salks, porque quem toma essa vacina dele, com certeza tem poliomielite. Então você tem outros tipos de fé e religiões, onde tudo é interno. Então, no humanismo secular, tudo é externo. Não é? Tudo é mecânico, tudo é físico. Mas aí tem um outro tipo de religiões místicas no mundo. Vamos pensar mais no mundo oriental, infelizmente no Ocidente, e infelizmente também no meio do cristianismo, em que tudo é místico. O que o cara diz? Olhe para o seu próprio umbigo. Ele diz, olha, não podemos dizer o que fazer, você tem um problema. Então, a pessoa diz, não podemos dizer o que fazer, você tem que olhar para dentro de si, para encontrar você mesmo, então encontrar o seu equilíbrio, encontrar quem você é. Você vê agora eles estão falando que existe uma coisa que é só interna. Você vê como o evangelho também é diferente. Existe a palavra externa e a palavra interna. E uma única, alguém que é o profeta, que tem as duas coisas. O mundo diz que tem a palavra externa, tem ideias para tudo, não funciona. Aí vem outra parte do mundo e diz, não, a questão toda é interna. Se você encontrar a energia certa dentro de você, se você entrar em sintonia com o universo, se você entrar nesse estado mental, você vai ter a paz. Você vai entrar você vai sentir que você está ligado às árvores, ao oceano. Você vai sentir que dentro de você há respostas para tudo. Então você tem filosofias que possuem apenas uma suposta, entre aspas, palavra interna. E você tem filosofias que têm apenas a palavra externa. Nada disso é o cristianismo. Ninguém mais oferece o que o evangelho é. Um redentor que é um profeta. Um profeta que é um redentor, um homem que é Deus, Deus que é um homem, alguém que é a palavra, alguém que dá a palavra externa e alguém que dá a palavra interna. Ele nos dá olhos, não só luz. Em segundo lugar, por que ele faz isso? A razão pela qual ele faz isso é porque somos espiritualmente cegos, realmente. Tudo que for falado para você a respeito da paz que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Você vai dizer, comigo isso não acontece. É óbvio que não. É óbvio que não, eu vejo que não. Primeiro eu vejo que você crê na Bíblia de uma maneira muito estranha, porque você decide o que nela está certo e o que está errado, o que funciona e o que não funciona. Você está dizendo para mim que você não crê nem na palavra externa. Então vamos tirar um momento para definir isso. No versículo 45 diz, então ele abriu a mente deles para que eles pudessem entender as Escrituras. A palavra abrir aqui é significativa.
Porque, como você sabe, foi escrito em grego e não em português. E a palavra abrir é uma tradução de uma palavra grega específica. Havia não, é porque o grego é antigo, mas duas palavras gregas diferentes que poderiam ser usadas aqui para abrir. Uma é anoigo e a outra é dianoigo. Duas palavras em grego para abrir. E Lucas podia ter usado uma ou a outra, mas a pequena palavra dia é a palavra passar. Então, a primeira palavra é anoigo e a outra é dianoigo. Essa palavra vem antes. Então, anoigo significa abrir algo como uma porta. Algo, como eu vou dizer, que tem uma trava, que tem dobradiça. Algo que já tem uma estrutura para ser aberta. Algo que já tem uma disposição de abrir. Uma porta foi feita para abrir. Então, porque foi feita para abrir, botaram nela o quê? Dobradiças, botaram maçaneta, botaram todas essas coisas. Ela foi feita, apesar de estar fechada, ela foi feita para abrir. Foi feita para abrir. É isso que a palavra noigo quer dizer quando fala abrir. Abrir algo que tem uma disposição para ser aberto. Algo que já tem essa disposição de abrir. Então você tem uma palavra grega própria para isso, anoigo. Agora, a palavra dianoigo não significa apenas abrir. Eu diria que significa invadir. Por quê? Você não usaria a palavra dianoigo como uma porta. Uma porta nunca seria dianoigo, abrir uma porta. A não ser que ela tivesse emperrada há 300 séculos, não tivesse mais maçaneta, não tivesse mais nada, e você não tivesse que olhar para ela como algo que está disposto a abrir, mas algo que você vai ter que derrubar. Então você usa a palavra dianoigo com algo, não como uma porta. Uma porta Você usa dianoigo para abrir uma montanha, para fazer um túnel. Não tem nada ali para ser aberto. Você vai ter que usar dinamite. Não tem dobradiça, porque a montanha não foi feita para ser aberta. Se você quiser abrir um túnel, então você não espera pegar uma chave, rodar uma maçaneta e o túnel abrir. Isso significa romper. Você vai ter que romper a montanha. Você vai ter que ir contra o que ela é e vai ter que romper a passagem. Então, duas palavras gregas diferentes. Qual delas você acha que Lucas usou para dizer ele abriu a mente deles para entender a palavra? Ele fala da mente humana, da alma humana como uma montanha, camada por camada de obstáculos impenetráveis à verdade. O que Lucas está dizendo é que a mente humana natural, até que Jesus chegue, é espiritualmente cega e não há nada nela que possa se abrir para a verdade. É dianoigo a palavra que ele usa. Ele abriu, ele rompeu para que a luz chegasse lá. O que significa? Uma ilustração que você pode usar é pensar no próprio olho. Muitas vezes, à medida que a pessoa envelhece, e antigamente, na época de Jesus, por exemplo, a quantidade de cegos era enorme, por um monte de doenças dos olhos e por doenças comuns, como catarata, onde não existia nenhum tratamento. Raramente alguém envelhecia sem ficar cego. Então, muitas vezes, à medida que a pessoa envelhece, algo se desenvolve no olho chamado catarata, que é um embaçamento, uma opacidade que se desenvolve onde devia haver o quê? Devia haver transparência, mas não há mais transparência, há opacidade. Essa é eu diria, uma ótima analogia para explicar a alma humana. Não é? Deus criou a alma humana com uma transparência. Com uma transparência. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos diferentes das plantas. Nós honramos os animais, nós honramos as plantas. Eles glorificam a Deus do seu modo, mas eles não são a imagem de Deus. O que isso significa? Eles não têm uma faculdade espiritual. Eles não têm uma capacidade para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Eles não têm uma capacidade de se deleitar em Deus. Eles não têm uma capacidade para raciocinar, para pensar num Deus que se revela, como ele se revela a mentes racionais. Ele não tem capacidade para uma conexão real com Jesus, uma verdadeira adoração no sentido pleno.
A Bíblia diz que, naturalmente, por causa do pecado, agora há uma opacidade na alma, de modo que ela precisa ser rompida. Não aberta como se abre uma porta, tem que ser rompida. É outra maneira de dizer que nós temos catarata na nossa alma, seria isso. E você pode esfregar os olhos o quanto quiser, isso não vai livrar você da catarata. Ninguém é livre da catarata assim. Ninguém que está com catarata, alguém diz para a pessoa assim, lava o olho, poxa, pega sabão, esfrega, que tem um treco no teu olho. Eu estou vendo aqui, está meio opaco esse troço. Esfrega com sabão, bucha, para ver se esse troço aí melhora. Não. Isso não vai livrar você da catarata. Você pode esfregar, vai causar um monte de males, mas não vai livrar ninguém da catarata. Você pode lavar, isso não vai livrar. É preciso haver uma intervenção médica. É preciso ser rompido. É preciso ser cortado. Isso é exatamente o que Jesus é. Anoigo é para a porta, dianoigo para a montanha. Lucas usa dianoigo, ele abriu a mente deles para eles entenderem a palavra, para que toda aquela palavra externa, todos aqueles sermões de Cristo, mostrando como Moisés falava sobre ele, como os profetas falavam sobre ele, como os salmos falavam sobre ele, para aquilo finalmente penetrar neles, para que houvesse aquela verdade interna neles. Cegueira espiritual. Jesus ensinou que todos os homens nascem espiritualmente cegos. Em outras palavras, eles são totalmente incapazes de entender as verdades do reino de Deus. É por isso que você diz, olha, querido, a Bíblia diz assim, tudo que é puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes. E a pessoa diz, não funciona. Você sabe, ele só tem a palavra externa. Não há nada nessa pessoa a não ser a palavra externa. Não funciona. Eles não conhecem Jesus como profeta. Um homem salvo, ele conheceu Jesus como sacerdote. É por isso que ele é justificado. Ele conheceu Jesus, ele é guiado por Jesus. Ele conheceu Jesus como rei. Ele conheceu Jesus como profeta. Ele conheceu Jesus como Jesus é. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. A.W. Pink escreve sobre isso assim, a palavra para ver, aqui nesse texto de Jesus, no grego é eidon, que significa conhecer ou familiarizar-se com. Portanto, a plena força desta primeira palavra de Cristo a Nicodemos a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode conhecer as coisas de Deus. Quão verdadeira é a declaração de que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas lhe se discernem espiritualmente, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. E para que a pessoa tenha discernimento espiritual, precisa nascer de novo. Enquanto não nascer de novo, tal pessoa está cega e é incapaz de ver as coisas de Deus. Há uma opacidade na alma, há uma catarata na alma. E como eu disse, você não tira isso lavando. Não há uma coisa que eu possa dizer para vocês, ou um médico pega o bisturi, bota você na mesa de operação e arranca aquilo, ou rompe aquilo como uma montanha rompida, ou usando a palavra que Lucas usou, dianoigo, ou você não vai enxergar mais. Não há dobradiças na catarata, aquilo não foi feito para abrir, aquela opacidade não foi feita para abrir, não é a opacidade da cortina da sua janela, que tem todo o mecanismo para ela abrir, para que você consiga enxergar. Então, quando nós pensamos, eu só preciso de alguém me informar, se o pastor me informar certinho, então eu vou ter. Não. É por isso que Paulo escreve a carta aos Efésios e diz, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo. Você poderia pensar, mas se Paulo já falou sobre o amor de Cristo, todo mundo conhece. Ele diz, não, se o Espírito Santo, se vocês não forem revestidos no homem interior, com o poder, para poder conhecer, vocês não vão conhecer. Você não precisa apenas de luz, você precisa de olhos. Você precisa de alguém para tirar a opacidade, e isso é o que um cirurgião faz. Em vez de lavar o olho, você precisa ser levado ao médico. É o que a intervenção médica faz, é disso que você precisa mais do que qualquer outra coisa. Você diz, o que você quer dizer com opacidade, o que é isso? A cegueira espiritual não é falta de razão, queridos. Quando a gente diz que um homem é cego, não é que
Falta razão. É muito possível para uma pessoa que é totalmente cega espiritualmente ler a Bíblia e aceitar o que ela diz. Jesus é o príncipe da paz. Pô, eu aceito isso. Eu concordo, eu aceito. Não é uma questão racional. Então, nós temos paz. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Ele não consegue me dar paz. Pô, mas ele não é o príncipe da paz? Não, eu acredito. Não é uma questão racional. Você vê, racionalmente ele diz, não, ele é o príncipe da paz. Ele é a ressurreição e a vida. Então você não precisa ficar com medo da morte. Não, mas eu tenho. Eu tenho, não gosto de morrer, não gosto nem de pensar, não vou em enterro, não gosto de pensar. Não, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio nisso, isso é verdade. Eu até choro quando canta sobre isso. Então, não, mas eu continuo apavorado. Não é uma questão racional. É muito possível para uma pessoa que é totalmente cega espiritualmente ler a Bíblia, aceitar e dizer, sim, eu vejo que Jesus morreu pelos meus pecados, eu vejo que Ele é o consolador, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Eu acho ótimo, eu gosto disso, eu canto sobre isso, eu acredito nisso, eu sou até pastor e prego sobre isso. Ser espiritualmente cego não significa que você não possa compreender intelectualmente algo na Bíblia. Que o Espírito Santo é o consolador. Ele é o consolador. Mas ele não te consola? Não, ele não consola. Eu estou inconsolável. Não, mas ele é o consolador, entende? Consolador, sim. Jesus não é um conselheiro, é um maravilhoso conselheiro. Aí tá, isso eu acredito. Então, ele consola? Não me consola. Ele te aconselha? Não consigo aprender. De fato, é natural e normal que as pessoas, quando se tornam cristãos, digam, meu pai me levou à igreja a vida inteira. Eu ouvi a pregação a vida inteira. Você vai ver a história de vários homens assim. Um muçulmano pode chegar aqui e dizer, eu nunca ouvi sobre Cristo, nunca ouvi, não sei nada, o que é Cristo? Mas a grande parte das pessoas podem dizer, não, eu sei sobre Cristo, desde pequenininho meu pai me levava. E ainda assim, ele não conhece Cristo. É muito típico, não é? O que eles querem dizer quando dizem que se tornaram cristãos, então? A opacidade não é uma incapacidade de compreender, não é uma incapacidade de raciocinar. A pessoa consegue seguir o que o pastor está dizendo sobre como Jesus é a nossa paz, como os discípulos eram capazes de entender o que Jesus estava dizendo, que Moisés falava sobre ele, que o Salmo falava sobre ele, e que os profetas falavam sobre ele. Ficaram 3 anos ouvindo Jesus pregar sobre isso, e no final, quando aconteceu tudo aquilo, eles não entenderam nada. Aí Jesus falou tudo de novo e disse, e Jesus abriu a mente deles de anoigo para eles entenderem. Agora, não é porque eles não tinham entendido intelectualmente. John Williams Fritz Piaget, né, é um biólogo, psicólogo, epistemólogo, não é, suíço, é uma pessoa importante. Ele fundou a epistemologia genética. E ele tem a teoria do conhecimento como base do estudo dos genes da psicologia do pensamento humano. Então ele desenvolveu toda uma teoria que mudou os processos de ensino no mundo, porque ele mostrou como uma criança, no estudo dele, aprende de uma maneira diferente de um adolescente, que aprende diferente de uma maneira de um adulto, e então vários processos puderam ser desenvolvidos. E ele fala sobre operações concretas e operações abstratas. Ele está falando sobre vários tipos de habilidades mentais, operações e transações lógicas que você faz mentalmente, que uma criança faz diferente, que um adulto faz diferente. E você lê tudo aquilo, tudo muito incrível. Assim, eu li tudo aquilo, acho tudo muito interessante, mas depois que eu acabei de ler tudo aquilo, você vê que quando nós falamos sobre segredo espiritual, não estamos falando sobre nada daquilo. Nenhum desses processos faz alguém entender o Evangelho e ser transformado pelo Evangelho. Não tem nenhuma relação. O segredo espiritual não é uma incapacidade de ver a verdade, é uma capacidade de apreciar a verdade. Valorizar a verdade. Nós valorizamos o humanismo secular. Apreciar é uma palavra que ficou fraca para nós. Esse é um problema quando a gente usa demais uma palavra e
e ela acaba perdendo o seu poder. Há um velho hino de séculos que diz assim: Pais celestiais, nós te apreciamos. A gente acha, apreciou a Deus, não é tão grande assim, né? Não é tão tremenda essa palavra. O cara aprecia a Deus. Parece fraco, nós apreciamos a Ti, mas é uma palavra maravilhosa. Este é o coração do que essa opacidade, essa é a incapacidade de apreciar Deus. A palavra depreciar significa o quê? Nós, quando olhamos a palavra depreciar, aí começamos a lembrar do poder da palavra apreciar. Depreciar é algo que perdeu valor. Não é? Portanto, perde o seu poder econômico. E porque perde o seu poder econômico, perde a sua influência. Isso aqui valia milhões. O cara guarda lá no colchão dele milhões de cruzeiros, não é assim? Mas aquilo foi depreciado, perde o valor. Aí depois está todo mundo enrolado, ele diz: não, você não sabe o seguinte, eu tenho um tesouro guardado, guardei uma fortuna, desde meu avô guardou, meu pai falou onde estava, agora vamos lá. Que fortuna é essa? A gente vai lá e abre e está aquele monte de cruzeiro. Você pensa: puxa vida, perdeu a influência. Você não fica empolgado quando vê aquilo, você pensa: caramba, isso não vale nada, que desperdício. Você vê, se você receber um diamante que é valioso, o que significa? Você vê o valor dele, você aprecia ele. Você tem um diamante e você começa a pensar: posso ir a lugares, esse diamante vale milhões, eu vou vender, vou comprar um apartamento não sei aonde, vou viajar, vou fazer tantas coisas. Quando você deprecia, algo perde o valor. Quando você aprecia, algo ganha o valor para você. Então a palavra apreciar no nosso idioma também significa o que aumenta a percepção do valor de algo. Eu passei a apreciar algo, a percepção do poder de algo e a percepção da influência de algo. Quando uma pessoa diz: eu tornei-me cristã no passado, apesar de sempre ter ouvido mensagens, conhecer que Jesus era o Salvador, que Ele era o príncipe da paz, que Ele era essas coisas todas. Intelectualmente eu sempre acreditei em tudo dessas coisas. Quando isso era dito, eu dizia: ele é essas coisas. O que ele quer dizer então? Que agora, no passado, finalmente, aqui está o que ele quer dizer: eu sempre soube que Jesus morreu e comprou para nós gozo, paz, alegria indizível. Eu sempre soube essas coisas. Eu sempre soube essa coisa de que o amor de Cristo constrange. Até concordava com Paulo, e que não devemos viver para nós mesmos. Eu concordava. Mas eu depreciei isso. Na verdade, eu achava que aquela paz era igual aqueles cruzeiros. Não era real no nosso mundo. Não tinha valor. Eu tirava a minha identidade, minha segurança de outras coisas. Eu apreciava outra coisa e eu depreciava Cristo. Alguém dizia para mim: ele é o príncipe da paz. Eu dizia: é verdade, é o príncipe da paz, acredito. Mas eu deprecio ele. Eu não vejo o valor, de fato, para obter paz ou para dar a paz dele, tanto quanto não vejo nos milhões de cruzeiros que o outro guardou. Não é? Esse tipo de linguagem significa que as cataratas estavam lá, ele não viu o valor, mas agora ele vê. Agora ele vê. Suponha que eu possa enviar você de volta numa máquina do tempo. Suponha que você trabalhe com ações, mesmo que você não trabalhe, não é muito difícil você pensar em como isso seria interessante. Eu mandasse para você algumas décadas atrás só, algumas, poucas, alguns anos, e agora você está sentado com um jornal importante, o Wall Street Journal, e você começa a ler o material sobre ações, sobre empresas. E você começa sentado lá dos seus amigos que não viajaram no tempo, só você viajou no tempo, não é? E eles estão lá, eles são só daquele tempo, eles sabem das coisas, eles não sabem nada sobre o futuro. Você sabe, eu te mandei para o passado hoje. E você começa a olhar lá e de repente você está olhando lá e vê umas ações baratinhas de uma empresinha michuruca que está tentando se estabelecer, e você vê o nome da empresa assim, com aquelas ações baratinhas. Microsoft. Ninguém pode apreciar aquilo, só você. Você pensa: caramba,
Bill Gates é o cara mais rico do mundo por causa dessa troça aqui. Isso aqui não vale nada agora. Eu vou comprar. Vou comprar as ações. Se tu começar a comprar, pegar dinheiro emprestado, vender o carro, tem que comprar ações da Microsoft, as pessoas vão dizer o quê? Você é maluco. Por que você está fazendo isso? Porque ninguém é capaz de ver o valor. Você sabe, 2 caras fundam lá um sitezinho, Chiruca, sem dinheiro, estão sem dinheiro para investidor, não tem dinheiro para nada. E você pega lá e começa a ler na internet, 2 caras estão tentando abrir um site, estão sem dinheiro, e você olha para o nome do site, YouTube. Você pensa, vou arrumar dinheiro para eles. Vou investir tudo nisso. Vou investir tudo que eu ganhei na vida, vou botar tudo nesse site YouTube. As pessoas dizem, está maluco, é um site pequeno, bota uns vídeos horrorosos, não tem ninguém nisso. Mas você veio do futuro, você sabe que o YouTube você sabe. Você vai na garagem, tem 2 caras fazendo umas porcarias lá e está dizendo, a gente não tem dinheiro, a gente tem umas ideias na cabeça, não tem dinheiro, ninguém investe na gente. Aí você olha lá, o que vocês estão fazendo? Como é que é o nome disso aí? É a Apple, a gente fez uma empresa chamada Apple, a gente não tem dinheiro. Você pensa, vou botar tudo nisso, esses caras vão inventar o iPad, o iPhone, eles vão inventar tudo. Imagina se eu for dono de 50% disso, eu vou ser bilionário, e agora está baratinho, eles não têm dinheiro nenhum, aí as ações não valem nada. Ou você conhecesse alguém que tivesse uma locadora, e o cara dissesse assim, pô, eu tenho umas ideias novas, que esse negócio de locadora não é legal, eu tenho uma ideia assim, sabe? Eu queria distribuir isso de uma outra forma. Que forma? Eu queria distribuir, sei lá, dar um jeito pela internet. Você queria, é meio estranho, acho que fita é melhor. Não, pela internet. Qual é o nome do que você vai fazer? Eu estou com o nome na cabeça, o nome eu acho que vai ser Netflix. Você pensa, estou dentro. Quanto é que tem que botar nisso? Quanto a gente tem que gastar? E todo mundo, teu pai, tua mãe, quando vê você vendendo teu carro, tua casa, comprando coisa para investir na Netflix, vai pensar, você é maluco, isso não vale nada. Mas você pode apreciar a Netflix como ninguém pode. Porque você sabe o valor. Você sabe o valor. Você vai fazer tudo o que você puder, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai implorar. Farei tudo que eu puder para comprar tudo que eu puder das ações da Microsoft, tudo que eu puder para investir, ajudar e ficar com 50% da Apple, tudo que eu puder para ter uma parte do garoto chato na faculdade que só fala num tal de Facebook que ele quer fazer, ninguém nunca fez aquilo não vai funcionar, todo mundo pensa, cara chato, e você pensa, não, quanto você quer? Vamos botar dinheiro nisso, vamos botar todo o dinheiro que for possível. Você sabe, você tem informações. Você sabe o que eles não sabem. Então todo mundo vai dizer para você, por quê? Você é louco. Paulo, muitas letras te fazem delirar. As pessoas não podiam ver o que Paulo via. Ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa. Todo mundo, esse cara é louco, por que ele vai jogar a vida fora? Paulo era um dos caras mais respeitados no mundo. Paulo é um dos caras que as pessoas admiravam. Ele está jogando a vida dele no lixo, investindo tudo nessas ações da Microsoft. Por que ele está fazendo isso? Ele diz, para mim, tudo que eu tenho é lixo perto da Microsoft. Você é louco, essa Microsoft não vale nada. Mas Paulo podia ver, ele podia apreciar Cristo. É isso que Jesus faz com quem é salvo. Ele abre a mente deles. Eles começam a ter uma esperança. A glória para eles não é algo assim, é algo tão claro que tudo à volta dele muda. Ele está disposto a gastar toda a sua vida por causa da esperança da glória. Como aquele cara estava gastando tudo, vendendo a casa, o carro, ficando sem nada para comprar a ação da Microsoft. Todo mundo dizendo, isso é loucura. Ninguém pode ver e saber que aquelas ações vão fazer toda a diferença, que vão fazer de você o homem mais rico do mundo. Ninguém pode ver, só você, porque eu, Josemar, te mandei para o passado, 30 anos atrás, alguns anos atrás, e você agora sabe coisas que as pessoas não sabem, e você sabe apreciar a Microsoft, você sabe apreciar aqueles 2 caras na garagem, começando a montar coisas, chamando a sua empresinha de Apple, você sabe valorizar aqueles garotos que estão abrindo um site sem dinheiro, chamado YouTube, você sabe que a ideia do cara lá que parece maluquice, de abrir aquela empresinha chamada Netflix, vai fazer dele um dos caras mais ricos. Tem um filme chamado Memphis Belly, A Fortaleza Voadora.
um dos melhores filmes que eu já vi, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o único avião, porque a pior coisa era ser piloto de avião na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo morria. Mas se você completasse 24 missões, você podia vir para casa. Se você conseguisse completar 24 missões, ir e voltar vivo, e a Memphis Belle é uma fortaleza voadora, ou seja, devia ter ali 10, 12 pessoas, não é? Se você conseguisse, você voltava para casa. Só que as pessoas não conseguiam, ninguém conseguia, as pessoas morriam. O avião era derrubado, mas tinha essa esperança, todo mundo ia com essa esperança. Se eu for e voltar, e eu vou estragar, tá? A Memphis Belle conseguiu fazer e eles vão voltar para casa. Mas o que é engraçado não é nada disso, isso não tem nada a ver, eu estraguei o filme à toa. O engraçado no filme é que tem um dos caras do Memphis Belle, um dos caras que ficou numa das metralhadoras, que ele diz assim: eu tenho um sonho, quando acabar a guerra, eu vou abrir uma lanchonete. Aí todo mundo acha, lanchonete? Abrir uma lanchonete? Para que você só fala nisso? Não, mas a minha ideia é diferente. Mas que ideia é essa? Vai ser uma lanchonete, é o seguinte, vai ter tudo padronizado. Vai ser assim, uns sanduíches, nome, tudo padronizado. E em todas as cidades vai ter o mesmo sanduíche. Vai ter a mesma coisa, vai ser igualzinho. E os caras falam assim: pô, mas por que você vai fazer isso, cara? Quando alguém vai em outra cidade, a pessoa quer comer outra coisa. Ele não quer comer a mesma coisa. Abrir a mesma coisa igualzinho em todo lugar não vai funcionar. Se o cara viaja até a China, ele não quer comer a mesma coisa que ele comia na cidade dele, ele quer comer uma comida chinesa. Ele, não, eu vou botar lá, porque o mesmo sanduíche que ele come na cidade dele, se ele for lá na Europa, aqui na Europa, ele vai poder comer o mesmo sanduíche. Todo mundo acha uma péssima ideia. E você vê, se ele soubesse o que a gente sabe, o pessoal dizia: você quer sociedade? Você quer que eu entre junto contigo aí nesse negócio de fazer uma lanchonete de fast food que seja igualzinha no mundo inteiro? Não parecia ser uma boa ideia. Mas você era cego para isso. Você era cego para que a Microsoft ia ser. O que significa se tornar um cristão? Significa olhar para coisas que você vê há anos e de repente é diferente para você. De repente você começa a se gloriar na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações. De repente você começa a olhar o que era importante, você diz: isso aí para mim é lixo perto de Cristo. Você diz: como eu pude não enxergar isso antes? É isso que é a cegueira espiritual. Não é você não ouvir grandes mensagens, concordar com elas. Os discípulos, durante 3 anos, ouviram Jesus falando: olha, está vendo Moisés aqui, ele está falando de mim, está falando isso, está falando isso. Eles concordaram: isso é verdade, nós acreditamos nisso, isso é verdade. E todo mundo continuou seguindo Jesus e ouvindo ele pregar. Mas Jesus disse: o que eu preguei durante 3 anos, então? Que eu devia sofrer, que Moisés disse isso. E então Jesus abriu a mente deles para compreender, diálogo, e aí mudou tudo. Você não tem ideia de como é essa experiência. Você é espiritualmente cego até que você veja. Você precisa ter alguém para romper, diálogo, abrir a sua mente, abrir o seu coração. Como Lucas 24, 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Essa é a função de Jesus como o profeta. É por isso que Moisés diz: um profeta maior do que eu. O maior profeta. Por quê? Porque ele não diz só a verdade, ele bota a verdade no coração. Ele não diz só a verdade para a mente, ele abre a mente para a verdade. Alguns anos atrás, havia 2 mulheres que eu estava aconselhando, que elas estavam passando por um mesmo problema. E as 2 vieram em períodos curtos. Aconteceu uma desgraça, uma perda irreparável. Nos 2 casos, eu expus a mesma coisa que a Escritura diz. E dei a elas um livro. A mesma passagem. A mesma explicação. E dei o mesmo livro. As 2 tinham tido uma perda terrível. Depois de um mês, uma das mulheres voltou e disse assim: olha, você sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a ver o que Deus me deu, o que eu tenho em Cristo, o que Cristo é para mim, eu comecei a perceber que se eu tenho Cristo, eu posso suportar qualquer coisa.
Se eu tenho Ele, eu tenho paz e satisfação para qualquer situação. Maravilhoso. Porque você vê, a opacidade tinha sido tirada. Dia noivo, né? Ela estava vendo. A outra mulher, mesma idade, mesma situação, mesma passagem bíblica, mesmo livro, ela voltou e disse: sim, gostei muito, maravilhoso o que você falou, e eu li o livro, eu acho que, eu creio, tudo é maravilhoso, mas pastor, o que adianta tudo isso se eu perdi essa pessoa? E eu pensei, ela não viu, ela não viu. Eu estou desesperada, o que adianta todas essas coisas se essa desgraça aconteceu? Como é que eu posso viver com isso? Qual foi a diferença entre elas, queridos? A diferença foi iluminação. A diferença foi Lucas, como nós vimos no versículo 45, que Deus abriu e Jesus abriu a mente deles para entender. A mesma verdade, mas uma única mulher foi capaz de apreciar a verdade, apreciar. Ela viu aquela verdade como você vê, como você veria as ações da Microsoft anos atrás. Ela viu, isso faz toda a diferença. A outra pessoa poderia olhar as ações da Microsoft e dizer assim: mas que diferença vai fazer isso? Eu estou sem dinheiro, você está falando para mim comprar as ações da Microsoft. Agora, me diz, o que vai fazer isso? Que diferença vai fazer isso? O dono desse troço aqui não tem dinheiro, eu também não. Vai ficar duas pessoas duras com essa Microsoft na mão. A outra mulher, não. Então deixe-me dizer o que significa iluminação. Você diz: eu quero paz, eu quero paz. Amigos, até que a bondade de Deus seja real para você, você vai ter medo de todas as ameaças na sua vida. Até a bondade de Deus ser verdade para você, ser real para você, você vai achar que nada vai cooperar para o seu bem, você vai ter medo de tudo. Você vai ficar preocupado, porque se a bondade de Deus é real para você, então vai estar tudo bem. Mas se não é, você vai viver com medo, você vai viver ansioso. Você diz: pastor, eu gostaria de poder perdoar essa pessoa que me machucou, mas eu não consigo perdoar essa pessoa que me machucou. Até que o perdão de Deus seja real para você, e você perceba toda a injustiça que você praticou contra Deus, e toda a maldade, e você enxergar a misericórdia dEle sobre você, tirando a ira infinita dele sobre você. Até que isso aconteça, você não vai conseguir perdoar essa pessoa. Você pode dizer que sabe que Deus te perdoou em Cristo, mas isso não é real para você. Não é real. Você vai sempre falar sobre o que teu pai te fez, sobre o que tua mãe te fez, o que teu avô te fez. Vai dizer que seu passado é muito traumático, e por isso você não pode confiar, e você não pode perdoar, e que não pode ter descanso. É uma questão de iluminação. Então ele abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. É uma questão de apreciação da verdade. Isso acontece porque nós somos cegos. Até que Jesus seja de fato real para você, ele nunca vai ser melhor do que a vida. Nunca, você sempre vai ter um argumento. Eu vi, o livro é ótimo, mas como é que eu vou viver depois que essa desgraça aconteceu? Como, pastor? Como? Sabe o que o pastor tem para fazer? Nada. Nada. Só existe um profeta final, que não diz só a verdade para as pessoas, que abre a mente delas para compreender a verdade que ele diz, tira a opacidade. Você quer superar a sua culpa? Quer superar a culpa? A verdade de Deus tem que ser revelada a você. Você quer superar a preocupação e a ansiedade? A verdade de que Deus é bom e cuida de você vai ter que se tornar real para você. Se não se tornar, você vai continuar com medo e ansioso. Não adianta a palavra externa. Eu posso pegar o texto que Jesus disse: não andeis ansiosos. Você não vê os passarinhos, Deus não cuida deles. Você não vê, que dirá cuidar de você? Você diz assim: não, veja, eu creio, é verdade, mas eu continuo ansioso. Não adianta. É inútil. Você quer superar o medo da morte? Até que a ressurreição seja verdade para você, você não vai superar. Quando a ressurreição for real para você, você vai dizer: é melhor partir e estar com Cristo. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Até que isso seja real para você, você vai continuar com medo. Você quer lidar com o tédio, você tem um problema de tédio.
tristeza que nunca vai embora. A verdade é que, naturalmente, o homem é cego para as belezas infinitas de Cristo. Por fim, como Jesus faz isso? Acho que tem que ser breve, né? Apesar de que eu acho que já respondi a pergunta, mas como ele faz isso? Como ele lida com a opacidade? Como ele liga com a cegueira? A resposta é bastante misteriosa, mas há uma palavra aqui que nos dá uma pista. Ele diz: então ele abriu a mente deles para que eles pudessem entender a verdade. A palavra entender, aqui, a palavra que é usada, grego, sunieme, literalmente significa montar um quebra-cabeças. É isso. Essa é a melhor pista que eu posso te dar. Se eu colocar 20, 50 peças de quebra-cabeça espalhadas numa mesa, você não sabe o que é aquilo. É confuso para você. Eu botei as peças de maneira aleatória na tua frente, em uma mesa. E você olha e você diz: eu estou confuso. Eu não consigo entender. Mas se eu monto e coloco as peças nos lugares, então você olha e você vê a diferença. Você não vê mais 20 peças, você vê uma coisa só. É um lago. Antes eram 20 peças espalhadas. O que é aquilo? Não sei. O que tem aqui? Você sabe contar, você dizia 30 peças. Mas agora, quando está tudo junto, ainda são as 30 peças, mas você não vê mais 30 coisas. Você vê uma coisa. É isso que a palavra significa, abriu a mente deles para entender. Sunieme. É montado. Na verdade, você não está vendo um conteúdo diferente. Quando você estava olhando para aquelas peças espalhadas, e agora você está olhando para o quê? Para o mesmo conteúdo. Não mudou o conteúdo é o mesmo conteúdo, é as mesmas 20 coisas que estavam lá antes, que você estava olhando e dizia: não sei. Depois que eu reuni, você vê a conexão entre aquelas coisas que você está vendo, que você parece que não está vendo umas 20 coisas. Esse é o princípio, como Jesus faz. Por que ele faz isso? Com a verdade, é misterioso. Você olhava para o texto: você vai encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você via essas peças da verdade, não fazia sentido para você. Mas quando Jesus abre a mente, ele, como o profeta, o revelador, quando você vê todas essas peças juntas, agora para você é uma coisa só. É impossível você pensar em Cristo e ele não encontrar descanso. Não estão separados. É uma coisa só. A maioria de nós é diferente. Nós temos as peças do quebra-cabeça, é o que as pessoas têm. Elas ficam lendo 300 livros, mas tudo que elas têm é isso. Foi o que aquelas pessoas ouviram durante aqueles 3 anos. Jesus falou, eles viam todo o conteúdo, mas não fazia sentido para eles. Nós percebemos a luz há muito tempo, mas tornar-se cristão significa que você sempre teve a luz e finalmente está recebendo visão. O problema não é a Bíblia, o problema é que você não tinha visão para ver. Embora você sempre tenha as peças, nunca viu a conexão entre Jesus e a paz, entre Jesus e o descanso, entre Jesus e a esperança da glória, entre Jesus e a alegria indizível cheia de glória. Você não via a conexão. Quando eu reuni as 20 peças do quebra-cabeça, já é difícil até pensar nas peças separadas. Você agora só vê tudo. Depois que você de fato vê Cristo, você não consegue ver Cristo sem paz, Cristo sem descanso, Cristo sem redenção, Cristo sem ser o Consolador, Cristo sem ser um maravilhoso conselheiro. Não consegue mais. É como se fosse uma coisa só. A conexão faz com que você veja como um todo. Você é salvo, você vê o valor de Cristo, vocês têm afeições que estão sendo produzidas. Se você estiver olhando para um desses livros, outro dia eu estava vendo um livro de manchas de tinta. Não sei por que alguém faz essas coisas. Não é? Então tem lá a mancha de tinta e você fica olhando, não consegue ver nada. Até que alguém te
te explique. Por alguma razão, assim, a pessoa diz assim, está vendo isso aqui? Então, é um elefante. Um elefante? Cadê o elefante? Está vendo? Aqui é o rabo. Aqui é o corpo do elefante. Aqui é a orelha. Você, gente, tem um elefante ali. Sabe o que acontece depois disso? Você não consegue olhar para aquela figura sem ver o elefante. É uma desgraça. Você olha para aquilo, está lá o elefante. Antes você não vê o elefante. Parece um borrão. Até alguém te mostrar, tem um elefante, é isso, não é um borrão de tinta, tem um elefante. Depois de ver a conexão, você não consegue mais ver as peças. Você nunca mais vai falar, isso é um borrão de tinta. Você vai dizer, o que é isso? É um elefante. Um elefante. Você não consegue mais separar Cristo e paz, Cristo e alegria, Cristo e gozo. Cristo é melhor do que a vida. Não consegue mais. Por isso que Paulo disse, eu considero o resto esterco. Ele não consegue ficar por causa de Cristo, por causa da preciosidade de Cristo, porque ele não consegue ver mais Cristo sem a sua preciosidade, Cristo sem a sua glória. E quando você contempla a glória de Deus na face de Cristo, você é mudado. Então é por isso que cansa, às vezes, a argumentação sem fim que você tem que fazer com alguém sobre como Cristo é a paz, para o cara levantar um argumento humanista para dizer que ele não tem paz. Porque está na cara, você sabe, eu não posso tirar a catarata desse cara, o que eu posso fazer é o que Paulo fez. Senhor, abra os olhos do seu coração, para que ele possa ver, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a beleza de Cristo, a suficiência de Cristo. Aquela mulher achou que a vida dela, sem aquilo que ela tinha perdido, não tinha mais, ela não via conexão. Mas você viu que Cristo é? Então, mas pastor, eu vi, é maravilhoso. Mas como é que eu vou viver sem isso? A outra disse, agora eu sei que não preciso de mais nada. Porque agora ela viu. Sabe, é cansativo as pessoas dizendo como é ruim ser pastor, difícil ser pastor. Nós estamos lendo um livro escrito por pessoas assassinadas por causa de Cristo, pessoas que foram torturadas, pessoas que sofreram as maiores violências durante anos. Jesus foi suficiente para João, para Paulo, para Pedro, para Jeremias. Isaías foi cerrado ao meio, as pessoas foram queimadas em fogueira. Agora as pessoas dizem, as suas casas, sentadas nos seus sofás, porque eu estou muito triste, porque Jesus não pode fazer nada, ser pastor é horrível, é ridículo. O que eu posso dizer? Essa pessoa nunca viu Cristo. Pastor, mas ela prega, como aqueles caras, eles ouviram Jesus pregando. Jesus não era um pastor, era Jesus. Jesus pregou 3 anos para eles, mas eles não entenderam nada, até que Lucas diz, e Jesus abriu a mente deles, para eles entenderem a verdade. Agora esses caras medrosos, esses caras que estavam escondidos, agora eles vão sair pelo mundo, pelo Império Romano, apanhando, sendo espancados. Logo Tiago vai ser assassinado, e todos eles vão ser assassinados, vão ser queimados, vão ser torturados, vão ser jogados do alto de prédios, vão ser apedrejados como Estevão. Por que você acha que Estevão estava em paz? Porque Cristo era real para ele. Não era só o que alguém tinha dito para ele, porque houve houve o rompimento, ele podia ver Cristo de verdade. Ele podia, como todos nós, saber e sentir qual é horrível ser apedrejado. Mas havia algo real para ele, muito mais real do que aquelas pedras. É por isso que ele pôde fazer aquela oração. Eu hoje estava mencionando o William Tyndale, ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele sabia que ele podia morrer. Você continuaria? Você continua traduzindo? Ou ficaria tão tenso, tão desesperado que dava um colapso? Tyndale sabia que podia morrer por traduzir a Bíblia para o inglês, para as pessoas que falavam a língua inglesa terem acesso à palavra de Deus. Mesmo assim ele traduziu. E o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado, ele foi queimado numa fogueira. Grande parte das Bíblias que nós temos se baseiam na King James, que ele traduziu. Logo depois que ele morreu, a Inglaterra se tornou protestante. Ou seja, se demorasse um pouquinho, o William Tyndale não teria sido assassinado. Mas ele foi assassinado, ele esteve com Lutero. Você vê, ele ficou lá com Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, aconteceu um monte de coisa, mas Lutero não foi assassinado. Ele foi para a Inglaterra e disse, eu vou fazer a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa. E Deus, a Inglaterra foi o bastião que sustentou a reforma.
E nós devemos isso a William Tyndale, mas ele foi assassinado. Ele ficou preso muito tempo antes de ser assassinado, mas ele estava lá. Estava tudo bem. Por quê? É o mais perto que eu posso chegar, e é isso que o texto está nos dizendo sobre o que significa ser iluminado, ver a verdade. Esses discípulos haviam visto a verdade, mas nunca tinham estado sob a verdade. Eles viram Jesus 3 anos pregar: Moisés está falando sobre mim, o Salmo está falando sobre mim, e os sermões de Jesus certamente eram infinitamente melhores do que os que você ouve, ou do que qualquer homem já pregou. Mas até que no versículo 45 do último capítulo de Lucas, ele diz: e Jesus abriu a mente deles para entender. Até então, nada disso fez diferença alguma para eles. Você vê as conexões, queridos? Você vê. Você pode ver as peças. Eu não estou perguntando isso. Você consegue ver Jesus separado da paz? Jesus separado da tua salvação? Jesus separado da glória? Jesus separado de ser um tesouro? Jesus separado de ser uma alegria indizível e cheia de glória? Então, você está vendo as peças, você está vendo todo o conteúdo, mas está tudo espalhado, não é? Se você vê como Jesus faz esse profeta, o último profeta, esse revelador que ele é, se ele abrir sua mente para ver, você nunca vai ver Jesus sem a sua paz, nunca vai ver Jesus sem ser o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. E quando as pessoas veem isso, elas podem enfrentar o Império Romano, elas podem ser feitas tochas humanas, lançadas aos leões, porque Jesus é mais real para ela que os leões. Elas veem algo que ninguém está vendo, todo mundo está vendo. Essas pessoas estão desperdiçando a vida, elas estão sendo mortas. Por que elas estão fazendo isso? É como aquele cara que voltou atrás e sabe, todo mundo acha que a Microsoft é um lixo, não vai dar em nada, mas eu estive lá. Eu vi tantas entrevistas do Bill Gates, é o cara mais rico do mundo. Essas pessoas não sabem nada a respeito disso. Aí vem um cara te dar conselhos: não compra a Microsoft, eu acabei de escrever um livro sobre isso, eu sei que isso aí não vai dar certo, você sabe. Não vou ouvir esse cara, eu sei, não é? Então, os puritanos, Spurgeon coloca dessa maneira, eles dizem que o verdadeiro cristianismo consiste principalmente em pronomes pessoais. Se não for para você, não é o verdadeiro cristianismo. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vê? Pronomes pessoais. Eu estou crucificado com Cristo. Se não é verdade sobre mim, se não é um pronome pessoal, se é a história que está na Bíblia que eu creio, não é. Ele diz que um cristão formal e nominal diz: Jesus morreu pelos pecados. Um verdadeiro cristão diz: Jesus morreu pelos meus pecados. Nenhuma condenação está mais sobre mim. Eu não estou todo dia tentando me salvar. Um cristão diz: Jesus morreu por mim. E se ele morreu por mim, um morreu por todos, logo todos morreram. Então o amor dele me constrange, ele não consegue ver as peças separadas. Em outras palavras, um cristão formal, um cristão nominal, ele olha para a cruz e vê o sangue de Jesus. Ele até fica triste, ele chora. Ele vê a paixão de Cristo e fica emocionado. Mas um cristão verdadeiro, ele vê o sangue de Jesus correndo sobre ele. Ele sabe: eu sou justo diante de Deus. Não há nada que esse mundo possa tirar de mim agora. Um cristão formal e nominal vê Jesus na cruz gemendo e ele fica com o coração partido. Que dó. Ele pode sentir isso, mas um cristão verdadeiro vê Jesus olhando para ele dizendo: olha, eu estou te justificando, eu estou comprando a sua paz, eu estou comprando a sua redenção, eu estou comprando sua paz com meu Pai, eu estou comprando para você uma paz que excede a todo entendimento, eu estou comprando para você uma paz que do mundo virá aflições, mas minha paz vos dou. Você sabe que eu morro por você, você sabe que o meu Pai me deu você na eternidade. Você sente isso? Conexões, pronomes pessoais, você vê todas as peças juntas. Um cristão nominal diz: Jesus é paz.
mas um cristão verdadeiro diz: Jesus é a minha paz. Um cristão nominal diz assim: Jesus dá alegria, mas um cristão verdadeiro diz: Jesus é a minha alegria. Um cristão nominal diz: Jesus, ele dá descanso. Um cristão verdadeiro diz: Jesus é o meu descanso. É uma questão de pronomes pessoais. Jesus me faz triunfar sobre todas as coisas. Um cristão nominal diz: Jesus pode fazer você mais do que vencedor. Um cristão verdadeiro diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Um cristão nominal diz assim: Jesus pode fazer você ser capaz de enfrentar qualquer coisa. Um cristão verdadeiro diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não consegue separar Jesus, ele não consegue ver as peças, ele só consegue ver o todo. Jesus como ele é. Em certo sentido, se alguém diz Jesus pode dar alegria, um cristão nominal é assim. Mas um cristão verdadeiro diz: Jesus é a minha alegria indizível. Em certo sentido, eu já respondi minhas perguntas. Como você sabe que ele está fazendo isso por você? Quais são os testes? Eu não posso falar sobre todos que a Bíblia nos dá, mas a primeira novidade: há sempre uma novidade sobre o que você está aprendendo. Isso é apenas um número. Dianoigo significa um constante avanço. Você não só tem isso que Jesus é, como isso está crescendo em você. William Cowper, um poeta do século XVIII, famoso, tanto no meio cristão quanto no meio secular, diz: às vezes uma luz surpreende o cristão enquanto ele canta. É isso que a obra iluminadora de Jesus faz. Eu cantei hinos hoje, aqui. Talvez eu tenha a vantagem de poder escolher os hinos. E enquanto nós estamos cantando, Jesus está dizendo coisas para mim. Você pode dizer assim: pastor, como assim? Você ouviu uma voz? Não, eu não ouço vozes. Não ouço vozes, não é? Outra frase do William Cowper, ele diz assim num verso: às vezes uma luz surpreende o cristão enquanto canta, é o Senhor que se levanta com cura e glória em suas asas. Há uma surpresa, há uma novidade. Eu não venho para o culto para fazer algo que eu faço sempre, queridos. Eu não venho para o culto simplesmente para fazer cantar e falar algumas coisas. Não. Cada vez que eu estou num culto, todas as coisas são reais para mim. Há uma novidade fluindo de Deus para mim. A segunda coisa é que há um compromisso de toda pessoa. A iluminação sempre é caracterizada pelo envolvimento de toda pessoa. Mente, vontade e emoções. Se você falar para mim assim: Jesus salvou, mas não a minha mente. Ou então ele atingiu tudo, mas não as minhas emoções. Não, você notará que quando ele abriu a mente daquelas pessoas, a Bíblia diz: então, é o que vem logo depois, então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. A Bíblia diz: Jesus abriu a mente, estavam tristes, estavam arrasados, estavam indo para embora. Jesus abriu a mente deles para entender a palavra. Eles voltaram para Jerusalém, para o lugar do perigo, mas com grande alegria. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente louvando a Deus juntos. Você vê, quando alguém diz assim: não, eu creio essas coisas, mas isso não atinge as minhas emoções, é a minha mente. E é mentira, porque imagina se você realmente fosse para o passado, como eu falei, e alguém dissesse assim: vou te dar metade das ações da Microsoft. Você dizia: legal, mas isso não atinge as minhas emoções. Mentira. Se alguém disser assim: cara, descobrimos lá, uma tia velha lá, parente distante, deixou 50 milhões para você. Isso não atinge as minhas emoções. Mentira! Lógico que atinge. Lógico que na mesma hora a pessoa vai dizer: inacreditável, verdade. Tu não está mentindo para mim não, né? Olha o que tu está fazendo, olha o que tu está falando. Depois vou ter um troço aqui, eu vou morrer do coração. Lógico que atinge.
Lógico que se é real, atinge. Porque eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Porque Jesus disse: volte, fique lá, até que do alto eu derrame o meu espírito sobre vocês. Eles voltaram. Eles não ficaram pensando: será? Eu vou para Jerusalém, vão matar a gente, lá o pessoal é horrível, nós estamos apavorados. Não, você não tem apenas uma mente, você não é só uma mente. Se Deus abre a sua mente, tudo muda. Mente, coração, todas as coisas. Eles estão instruídos a fazer algo agora, eles fazem com alegria, voltar. Há uma mente, há emoções, há alegria, há vontade. Há uma coisa, é ter um maravilhoso estudo da Bíblia e descobrir que você não tem nada a ver com aquilo. Então você não teve iluminação, queridos. Você pode admirar Lutero, as doutrinas da graça, mas a mente, a vontade e a emoção estão juntas. Em terceiro e último lugar, é sempre gradual, não é? Há um lugar em 2 Pedro que diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie. Ou seja, depois que você é iluminado, Pedro diz, vai tudo brilhando cada vez mais, vai crescendo, é uma coisa que cresce. Não é que você atinge o pináculo da alegria, não, tudo isso está crescendo em você, até que o dia seja, como a Bíblia diz, dia perfeito. Mas o sol não para mais, ele está brilhando, significa que é gradual, não chega imediatamente na sua plenitude, vai crescendo. No versículo 45 ele abre a mente deles, no versículo 49 diz, no versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender a verdade, as escrituras. No 49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Sempre há ou seja, eles entenderam tudo, mas eles ainda não receberam mais coisas. Há essa gradualidade. Alguns de vocês não percebem a natureza holística do cristianismo. O cristianismo, ele é integral, ele não deixa nada de fora. Você diz, eu sei o que fazer, mas eu não tenho poder para fazê-lo. Então eu vou dizer, você não sabe. Você dizer para mim assim, eu sei que Paulo diz que se eu meditar em tudo que é puro, amável, de boa fama, eu vou ter paz, mas eu sei, mas eu não tenho poder para fazer. Você não sabe. Você pode dizer assim, eu sei que eu devo explodir de alegria, mas eu não consigo controlar meu temperamento, eu não consigo controlar. Ou então alguém diz assim, pastor, eu sei que tudo que a Bíblia diz sobre isso, o apetite sexual, mas eu não consigo controlar. Eu conheço tudo, mas eu não consigo controlar o apetite sexual. Então você não conhece. Eu não consigo controlar a minha atitude obsessiva em relação ao trabalho, ou minha atitude obsessiva em relação a isso ou aquilo. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Você diz, eu sei que é certo, mas parece que eu não tenho poder para fazê-lo. Então você não sabe. Você está orando a Deus por poder em abstrato. Deus não funciona assim. Veja a beleza disso. Você diz que pensa que sabe, mas não tem poder. Isso quer dizer que você não sabe. A Bíblia diz assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E o que aconteceu? Eles continuaram desanimados? Eles se encheram de alegria. Porque agora eles sabiam de verdade. Deixa eu mostrar a você como o poder cristão funciona dessa maneira orgânica para nós cantarmos e encerrarmos. Eu sei algo sobre a minha esposa. Ela odeia lagartixa. Eu não sei se todos vocês sabem. Então, se eu ver Cláudia mexendo no smartphone dela e falar assim, Cláudia, tem uma lagartixa no teu cabelo. E ela me responder assim, eu sei, ela não sabe. Ela não presta atenção. Não, Cláudia, entende o que eu estou dizendo para você? Tem uma lagartixa no seu cabelo, eu sei, querida, eu sei, amor, eu sei que tem uma lagartixa no seu cabelo. Eu sei, e... Por que eu vou continuar dizendo? Porque eu sei, ela não prestou atenção, não sabe. Se ela souber, ela vai gritar, vai pular, vai desmaiar, vai morrer. Por quê? Porque se ela me ouvisse, ela seria animada por aquela informação. Aquela informação para ela não é uma informação comum, tem uma lagartixa na cabeça dela, ou uma aranha, ou um inseto, sei lá. Ela ia o quê? Na mesma hora ela ia bater, gritar, pular, dar tapa na cabeça, pular lá de cima, cair aqui embaixo, ela ia fazer qualquer coisa. Quando a verdade entra, quando você é iluminado,
porque todo o seu ser, mente e vontade estão envolvidos na luz que Jesus faz fluir dentro de você, então você tem o poder, Deus dá o poder. Quando Paulo viu a luz, então ele podia pregar o evangelho e morrer. Jesus podia dizer para ele: olha, eu vou te mostrar quanto você deve sofrer, faz o que tu quiser, Senhor. Ele viu. Ver Cristo é ter o poder. Se você diz: olha, eu preciso de autocontrole quando se trata de sexo, eu não consigo controlar meu apetite sexual, como a Bíblia me ajuda? A Bíblia nunca diz: controle o seu apetite sexual, ou Deus vai te condenar. Não é assim que funciona. Ela não faz isso. Deixe-me mostrar como a Bíblia diz que você controla o seu apetite sexual. Diz assim: você não sabe que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, que está em você, e quem você recebeu de Deus? Você não é seu, você foi comprado por um preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Agora, você olhou isso? Qual é o segredo? Não é coerção, não é medo do inferno, porque isso é verdade, que Deus condena, mas isso nunca levou ninguém a viver para a glória de Deus. Não é. A palavra não é melhor você se controlar, ou Deus vai derramar um raio na sua cabeça e a ira. Isso é verdade, mas isso não faz as pessoas. As pessoas estão sempre dizendo: eu sei o que fazer, eu sei que eu devia controlar, mas eu não consigo. O que Paulo diz aqui? Você não sabe. Você viu o que ele está perguntando? Você não sabe? Se você soubesse de fato que você é o templo do Espírito Santo, se isso fosse real para você, se fosse real para você de que o próprio Deus habita em você, isso é o poder para você não fazer o que você disse que não fazia. Disse: você sabe que você tem problemas para controlar seu apetite sexual? Porque você não sabe que o Espírito Santo habita. Você diz: eu sei, igual ela estava dizendo, eu sei que tem uma lagartixa, eu sei, amor. Ela não sabe. Se ela soubesse, aquilo animaria ela. Imagine saber a verdade de que o próprio Deus habita em mim. Imagina ela saber a verdade de que tem uma lagartixa na cabeça dela. Ela está me respondendo: eu sei, Zé, mas eu sei que tem uma lagartixa. Ela não ligou a verdade ainda. Porque quando ela realmente perceber que tem uma lagartixa na cabeça dela, ela não vai dizer assim: eu sei que tem uma lagartixa, mas eu não tenho poder para fazer nada. Eu não tenho capacidade. Eu sinto essa lagartixa aí, mas o que eu vou fazer? Saber é poder. Assim que ela souber de verdade que tem a lagartixa, ela vai poder. Ela vai poder pular, vai poder gritar, vai poder se matar. Você é um ser inteiro, Deus não te separa. Você não pode dizer: eu sei o que fazer, mas eu não tenho força suficiente. O evangelho não é sobre ser força suficiente, é sobre realmente saber, conhecer, ter Deus habitando em nós. Paulo está dizendo: você não sabe que é templo do Espírito. Se você soubesse, então você vai glorificar a Deus com o seu corpo, porque você vai saber que o Espírito Santo é real, ele está em você. Se você olhar e disser: Paulo, ele diz: você não sabe. Paulo está dizendo o seguinte: se você souber, e quanto mais você souber que o Espírito Santo verdadeiramente mora em você, mais você vai poder. Você diz que não tem poder, e eu digo: você precisa de Jesus para ensinar seu coração, para fazer como fez com aqueles homens naquele dia, para que você não veja nada mais, o mesmo conteúdo em partes, você veja Jesus, a paz, tudo junto. Você não pode separá-los, porque Jesus é o profeta. Ele não diz só a verdade externa, ele abre as nossas mentes para entendermos, e isso muda completamente as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you